Shalom, shalom, Shavuot. Estamos no início de uma nova semana. Estamos no primeiro dia da semana, o primeiro dia do Shabat. E também hoje nós estamos na véspera de Hanukkah, a festa das luzes, né? Ou seja, a Hanukkah, para nós iniciarmos uma lição a cada dia, com o nosso rabino Rav Tzchaim, Shemirat Halashon, guardar a língua. Hanukkah é a festa das luzes, e isso significa vencer a escuridão, vencer as trevas. E uma das formas de nós vencermos realmente a escuridão, vencermos as trevas, é realmente nós termos Shemirat Halashon como uma regra, um preceito, um princípio, ou mesmo como disse o nosso rabino Rav Tzchaim, né, leis sobre a forma de falar. Então, Shemirat Halashon literalmente é guardar a língua, é para que nós possamos, de fato, cada momento do nosso viver, fazer com que as nossas palavras sejam de luz e não de escuridão. Então, como nós estamos aí na véspera de Hanukkah, ao pôr do sol de hoje, nós entraremos na primeira noite de Hanukkah, que seja uma marca a mais para termos aí o Shemirat Halashon realmente como algo precioso para o nosso dia a dia. Hoje nós estamos no dia 28 de novembro do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico, né, nós estamos no dia 24 de Kislev do ano 5782, véspera de Hanukkah, ok? Hanukkah, né? Hag Sameach Hanukkah, né? Feliz festa de Hanukkah, Baruch Hashem. O nosso rabino Rav Tzchaim, sobre Shemirat Halashon, ele nos fala sobre uma expressão judaica que diz assim: Onaat Devarim, Onaat Devarim, né? A palavra Devarim, sabemos que a expressão Devarim, sabemos que significa palavras, ok? Então, por isso que nós temos aí, né, Devarim, palavras. Onaat, ela significa causar dor, né? Então, Onaat é causar dor, Devarim, palavras. Portanto, o nosso rabino Rav Tzchaim diz, Onaat Devarim significa como causar dor com palavras. Dentro desse aspecto, né, há inúmeras expressões ou métodos para transmitir realmente desprezo a alguém, praticar Onaat Devarim. Entre elas, frases como eu lhe disse, é uma expressão que todo mundo conhece, não é verdade? Piadas ou comentários sarcásticos, citações e aforismos apontando a deficiência de outra pessoa, até certos gestos e expressões faciais, tudo isso pode servir como arma de Onaat Devarim, né? Então, além destas formas, né, de Lashon Hara, porque Onaat Devarim está dentro realmente de Lashon Hara, né? Maledicência, fofoca e por aí afora vai, ok? Dentro desse aspecto de Lashon Hara, Onaat Devarim, o nosso rabino Rav Tzchaim, ele fala também que há muitas expressões que nós precisamos ter mais tempo para pensar, refletir, meditar antes de falar ou agir. Entre elas, o nosso rabino diz, as palavras de raiva, arrogância, falsidade e falsa adulação estão nessa categoria de Lashon Hara.
E isto, tanto na arte devarim, causar dor pelas palavras, expressões, piadas, né, citações sarcásticas, né, apontando deficiência das outras pessoas, certos gestos, né, faciais, né, e conexão, tudo isso com palavras de raiva, arrogância, falsidade, falsa adulação, etc, etc e tal. Então o Hafetz Haim, ele diz assim, para complementar essa questão: cada uma delas utiliza o dom da palavra de modo a violar a santidade da boca. Deus, ele formou o ser humano com santidade. E o maior dom que o ser humano tem é o poder da palavra. E ela não pode ser usada para violar a santidade de Deus. Quando o ser humano ele usa o poder da palavra dentro desse aspecto do Lashon Hará, que tem as suas múltiplas subdivisões ou ramificações, né? Entre elas Onaat Devarim, causar dor às pessoas através da palavra ou através de gestos faciais conectados à raiva, arrogância, falsidade e falsa adulação, né? Isso viola a santidade de Deus, na qual ele capacitou o ser humano para ter. Por isso que se fala sobre a centelha divina em cada ser humano. Então, por isso que nós tenhamos um compromisso com a santidade de Deus e não venhamos violar a santidade de Deus, ok? Nessa introdução para a nossa lição de hoje, que o nosso Rabino Hafetz Haim traz para nós, com o título de perseverança. Vamos lá? David declarou no Salmo 34:15, dizendo: procura a paz e persiga. Os sábios comentaram, né, no Vaikra Rabá, né, procura a paz para os teus seres queridos e persiga-o para os teus inimigos. Procura a paz onde vives e persiga-a em outros lugares também. Procura a paz com teu corpo e persiga-a com todos os teus recursos. Procura a paz para ti mesmo e persiga-a para os outros. Procura a paz hoje e persiga-a no dia de amanhã. Então vejam bem, tudo isso está dentro desse pequeno versículo do Salmo 34, verso 15. Procura a paz e persiga. Olha que maravilha que é a palavra divina, e olha como realmente os nossos sábios têm razão mais uma vez em falar sobre o poder de salmos. Mas ainda tem um pouco mais sobre isso daí. Essa exortação final significa que nunca devemos desistir de fazer as pazes. Pelo contrário, devemos persegui-la hoje, amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã e até alcançá-la. Nunca cesse de buscar a paz. Isso significa perseverança. Então aqui procura a paz e persiga. Isso significa perseverança. Perseverança para procurar a paz. Perseverança para perseguir a paz hoje, amanhã, depois de amanhã, depois, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, até alcançá-la. Perseverança. Dentro desse escopo, o nosso rabino traz para nós o conselho sobre aquela questão que continuamente temos visto nesses últimos dias, sobre a disputa, rixa, brigas e etc. Então ele fala assim: se as fortes cordas que puxam uma carreta forem esticadas muitas vezes, ficarão enfraquecidas e acabarão rompendo. O mesmo vale para a briga. Caso não tenhamos sucesso numa reconciliação na primeira oportunidade, então procura a paz,
Se nós não conseguimos a reconciliação na primeira oportunidade, então persiga a paz. Então tente uma segunda vez. Se não deu certo na reconciliação da segunda vez, vá uma terceira vez. Ou seja, caso não tenhamos sucesso nessa reconciliação na primeira ou na segunda tentativa, não podemos desistir nessa luta sagrada. Fazer reconciliação, trazer a paz para os briguentos é uma missão sagrada, é uma luta sagrada. E nós precisamos enfrentar essa realidade. Então, quando conseguimos, fazer com que dois bicudos passe o bico bicudo no esmerilho, e aí não é mais bicudo, aí fica realmente, o bico redondo, aí não tem mais como ficar bicando ninguém, e nem ficar bicando um ao outro, Então passou no esmerilho, aí então acabou o bico. Acabou o bico, acabou a briga. Ou seja, acabou aquele princípio arrogante, eu tenho razão, não, eu que tenho. Então fica aquela briga, dois briguentos, dois rabugentos, e entra nessa disputa. Então precisa do esmerilho para arredondar o bico dos dois. E isto diz Salmos 34, verso 15. Procura a paz e persiga, ok? E quando você consegue isso, você teve uma vitória numa luta sagrada, reconciliando duas pessoas, a viverem em paz. Isso é maravilhoso. Em última instância, quer dizer, agora vem o Rabino Rav Serrai dizendo, você procurou, perseguiu, foi, vai daqui, vai dali, e os dois bicudos não aceitaram o esmerilho, pelo contrário, quebraram até o esmerilho de tão bico duro que é, Então, tem que esperar, como diz ali, a corda precisa ser esticada mais vezes, para ela ficar mais fraca. Então, deixa o bico dos dois ficar bicando lá, pá, 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 e eles vão enfraquecendo esse bico aí. Então, como você vai agir numa situação dessa? Aí, o Rabino diz assim, se não conseguirmos resultados com os primeiros que brigaram porque foram superados pelo apetite de triunfo e estão cegos à verdade, talvez precisamos influenciar aqueles que entraram numa briga que não é deles. Ou seja, se a princípio os dois estão naquele apetite, eu tenho razão, não, é eu que tenho, eu sou melhor do que você, não, é eu que sou melhor do que você. Então fica lá os dois rabugentos lá, então você tentou uma, duas, três vezes, não deu certo, então agora você muda a tática. Porque por incrível que pareça, quando você precisa de socorro, todo mundo fecha portas e janelas, ninguém abre a porta e janela para te socorrer. Mas, um exemplo, mas se você está numa briga dentro da tua casa, a cidade inteira abre portas e janela, a sua casa fica rodeada de tantos ouvidos, As pessoas, elas esticam tanto o ouvido, que ficam com ouvidos de borrachas, Chega a entrar dentro da tua casa com aqueles ouvidos, de elásticos, de tão que gostam de ficar no fuxico, porque são fofoqueiros, Mas na hora que você fala assim, socorro, preciso de ajuda, pronto, as orelhas de borracha ficam todas encurtadas, janelas e portas se fecham, você sai para a rua, não tem uma viva alma para te ajudar, não é verdade? Então, esse é o detalhe aí daqueles que gostam de ver e participar de brigas. Então, aqui fala nesse sentido aqui. Então, se os dois estão no apetite, nesse apetite egoísta, então você precisa influenciar as pessoas que gostam de entrar na briga que não é deles. Então aquelas pessoas ao redor, então você vai procurar influenciar essas pessoas, porque normalmente essas pessoas elas jogam gasolina na fogueira.
Elas querem ver o circo pegar fogo. Elas querem ver o derramamento de sangue, a briga, o soco, o arranhar, o puxar o cabelo daqui e dali, arranca a orelha de um, arranca o olho do outro, quebra o braço de um, quebra a perna do outro. É isso que essas pessoas gostam. Então você precisa mudar, precisa começar a apagar o fogo de fora para dentro, porque os dois estão bem influenciados, né? Então agora as pessoas que estão ao redor, você vai em cima delas, procurando realmente dissuadi-las a parar de jogar gasolina na fogueira. Então aí é que está o detalhe, certo? Dessa forma, poderemos salvar essas pessoas, né, que estão jogando gasolina na fogueira, para não receberem punições. Então você poderá salvar essas vidas. Quando você começa, né, a apagar o fogo de fora para dentro, então aí as pessoas você começa a trazê-las à razão, né? Ó, coloque-se no lugar daquela pessoa que está brigando. Já pensou se fosse a tua mãe, o teu pai? Já pensou se fosse ou o teu irmão, a tua irmã? Já pensou se um ali traz um dano físico ao teu irmão, à tua irmã, que seria irrecuperável amanhã ou depois? Uma cegueira, quebrar uma perna, um braço. Então coloque-se nessa posição. Pare de jogar gasolina nessa fogueira, gente. Nós precisamos levar paz para aqueles dois briguentos. Que eles poderiam ser o teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, uma pessoa querida sua, um teu filho, uma tua filha, a tua esposa ou teu marido. Então você começa a apagar a fogueira do lado de fora. Porque a fogueira dos dois briguentos está muito alta, está muito forte, porque as pessoas ao redor estão jogando gasolina e você não consegue apagar, né? Então fica aquela torcida, a torcida do time A e do time B, e um fica instigando o outro contra o outro. Então é mudança de tática, é perseverar para fazer isso daí. Por isso que Moshe, o Rabino Haftzai traz para nós o exemplo, por isso que Moshe ele foi até Datã e Avirã para tentar apagar esse fogo. Mas eles estavam tão influenciados por Korah, né, Coré, que eles simplesmente não permitiram com que Moshe apagasse o fogo deles. Mas a atitude de Moshe fez com que 3 filhos de Korah, mais um quarto que estava associado a Korah, né, que era Korah, Datã, Avirã, os 3, e On, filho de Pelet. Então, com a sua ação, com a sua atitude, ele apagou a fogueira externa. E ele salvou 4 vidas. 4 vidas principais, né? Cabeça de famílias. Que era On e a sua casa, a sua família. E os 3 filhos de Korah, junto com as suas famílias. Então, na realidade, eles não salvaram apenas... aliás, Moshe, né, não salvou apenas 4 vidas. Ele salvou muitas vidas. Porque as famílias, com eles estavam quem? As esposas e os seus filhos. E a família judaica, principalmente nessa época, era muito numerosa. Era muito numerosa. E geralmente sempre nasciam gêmeos ou trigêmeos. Então, realmente, a ação de Moshe salvou várias vidas. E como Korah, Datã e Avirã não deixaram apagar o fogo, eles sofreram a punição. E então a terra abriu a sua boca e os engoliu todos, juntamente com as suas famílias. Então, por isso, amados, a lição de hoje é perseverança. Ou seja, como diz o rei David, procura a paz e persiga hoje, amanhã, depois de amanhã, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, até alcançá-la. Quem está em Shalom, sempre vai estar em Shalom. E sempre levará uma mensagem de Shalom. Então, por isso, Shalom para vocês. Até amanhã. Hag Sameach, Hanukkah. Lembrando, hoje às 20 horas nós estaremos transmitindo ao vivo, né,
pelo Facebook, né, por esse mesmo canal aqui, nós estaremos transmitindo o acendimento da primeira vela de Hanukkah, a primeira chama de Hanukkah. Estejam conosco hoje à noite, às 20 horas. Shalom, shalom. Até mais.